pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Quero que você abra em Lamentações de Jeremias. Louvado seja Deus. Aleluias. Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Irmão, deixa eu te falar. A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus fala que o Velho Testamento é sombra do que viria para nós, amém? É um exemplo para cada um de nós. Na verdade é exemplo para a igreja, né? Para a igreja de Cristo. Então tudo o que acontece no Velho Testamento, você consegue transportar para o espiritual dos dias de hoje, amém? E sabe que muitas vezes nós passamos despercebido a respeito, né, do pecado, a respeito do pecado. Nós sabemos o estrago que o pecado fez lá no começo, no início, no Jardim do Éden. Fez um estrago muito grande na vida do ser humano e no planeta Terra. Não foi só na vida do ser humano, mas também no planeta Terra. E muitas vezes a gente não tem noção, né, o que o pecado pode fazer com a nossa vida. Então é isso que eu queria falar um pouco hoje, amém? Porque o preço foi alto, irmão. Foi a morte de Jesus, amém? Para que você pudesse ser o produto dele. Então, se você é produto dele, você tem que produzir o que ele produz, e eu também, amém? Então, por várias vezes na história, você pode observar, por várias vezes na história de Israel, eles passaram grandes dificuldades por causa do pecado, porque Israel era desobediente, não obedecia. Quando obedecia, Deus abençoava. Quando não obedecia, apanhava do adversário. Sabe, o pecado de Israel era tão grande, para você ter uma ideia, que aqui em Lamentações de Jeremias, a gente poderia até pensar, se fosse o ímpio, daria até para engolir isso aqui, né? Mas ali em Lamentação de Jeremias, é o povo de Israel. E eu queria que você abrisse no capítulo 4 de Lamentações de Jeremias, versículo 9. Ele fala assim, olha, Deus, ele castigou Israel, por causa do pecado. E todas as vezes que Israel pecava, Deus castigava. Mas Deus não castiga para matar, Ele castiga para ver se a pessoa se arrepende, para ver se a pessoa volta a ter uma comunhão com Ele. O propósito de Deus não é matar o ser humano, de maneira alguma. Mas se o ser humano não toma uma posição, se Deus está falando, se Deus está ensinando, Deus está instruindo, e a gente não toma uma posição, aí pode ter certeza que é para a morte mesmo, morte espiritual. Às vezes não é. Lá no Velho Testamento, a gente vê muita história no sentido de morte física, mas para nós, no dia de hoje, é a morte espiritual, amém? E aqui, Israel sempre desobedecendo a Deus. Olha que ponto chegou Israel. Ele fala assim, né, no versículo 9, Deus lançou maldição sobre Israel. Os mortos à espada, mais distosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como transpassado, por falta do fruto dos campos. Então, aqui tem uma versão que eu gosto mais, que é a Nova Tradução, que ele fala assim, que muitos morreram na guerra, foram mais felizes os que morreram na guerra. Quem tem essa tradução aí? São mais felizes os que morreram na guerra, do que os que morreram de fome, porque os que morreram de fome foi aos poucos, foi se esgotando. Já pensou em morrer de fome? Só para você ter uma ideia, Deus lançou maldição sobre a menina dos olhos, sobre o seu povo, por causa da desobediência, por causa da rebeldia, por causa do pecado. E ele fala assim no 10, as mãos das mulheres piedosas cozeram, aí eu gosto da outra expressão, cozinharam. Fica melhor para você?
cozinharam. Então a outra versão é cozinharam os seus próprios filhos e serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. É brincadeira, né? Você vê até onde o pecado pode chegar? Dá para entender até onde o pecado pode levar uma pessoa? Levou o povo de Israel, e olha aqui, ele ainda fala assim, que se fosse uma mulher maldosa, né, uma mulher birrenta, maldosa, né, ímpia, a gente poderia ainda dar uma chance para ela, não é verdade? Mas está falando que é o povo de Deus, por causa do pecado, eles fizeram isso aqui. Às vezes é tão absurdo, que parece que não dá nem para acreditar, não é verdade? A mãe, cozinharam os seus próprios filhos, e comeram os seus próprios filhos, e Jeremias presenciou isso, porque Jeremias é um homem de Deus. Jeremias é aquele profeta que Deus levantou para confrontar Israel, para confrontar Judá, para chegar ali e falar o que tinha que falar. Por isso Deus, no começo da palavra, Deus fala assim: Jeremias, aonde eu te mandar você vai, e o que eu mandar você falar, você fala, porque eu vou colocar minhas palavras na tua boca. E olha, Jeremias, eles vão pelejar contra você, mas não prevalecerão contra você, porque eu sou contigo para te livrar. E aqui então você vê, né, uma situação caótica, uma situação absurda, que talvez você nunca tenha visto isso na sua vida, talvez nem em filme. Quem que fez isso? Quem que fez com que Israel fizesse isso? Quem fez isso? Pecado. As mulheres piedosas, na outra versão, as mulheres amorosas, filhas de Deus, menina dos olhos de Deus. É um absurdo. E por isso que a lamentação de Jeremias. Jeremias está, sabe, ele está indignado com a posição do povo, com a reação desse povo, com as atitudes deste povo, que é o povo de Deus. O pecado não pode fazer, irmão. Dá para você entender o poder do pecado. Parece que a gente, cada um sabe da sua vida, né? Eu não estou aqui apontando ninguém. Cada um preste conta com Deus, porque é a sua vida. Quando Deus chamar, vai chamar Luiz César de Oliveira, pode entrar, né? E vai chamar o teu nome. Então, a gente tem que entender o que é o pecado. O que o pecado faz? O pecado faz isso. Então, para nós, até mesmo aqui ouvindo isso dentro da palavra, porque o contexto aqui é sentir a presença de Deus, é ouvir o que Deus tem para falar conosco, é Deus tocar no nosso coração, é Deus transformar a nossa vida. Parece que isso aqui, para você ter uma ideia, está longe da realidade no nosso coração, de entender o que é que o pecado faz com a vida de um homem, entender o que o pecado faz com a vida de uma nação, entender o que o pecado faz numa cidade. Chega a esse absurdo. E mulheres piedosas, é duro. Imagine se você fosse profeta ali, né, junto com Jeremias. Então, nós vamos ver um pouquinho da história de Jeremias, para que a gente não caia, sabe, no mesmo erro. Amém? Abre em Jeremias capítulo 15. Glória a Deus. Jeremias capítulo 15. Deus, ele levantou o profeta Jeremias com autoridade. Jeremias se sentia como uma criança, mas Deus enviou Jeremias, e Jeremias confrontou o povo de Judá em todo o tempo, né? E Deus então falou através de Jeremias que levaria eles para a Babilônia como escravo. E no capítulo 15, versículo 13, Deus determina assim: a tua fazenda, os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo todos os teus limites.
Então ele está falando: eu entregarei todos os seus tesouros e todos os seus limites. Ele está falando de terras, amém? Por causa do seu pecado. Entendemos que aqui Deus deixa bem claro o que o pecado pode fazer nas nossas vidas. Ele pode, sabe, como diz a própria palavra, o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. E aí nós estamos continuando a pecar naquilo que nós já não deveria mais pecar. Continuamos a pecar naquilo que não deveria pecar. E aí o que acontece? O que vai vir sobre a sua vida? Porque o nosso Deus mudou? Ele não mudou, não tem sombra de variação. É verdade, o nosso Deus não tem sombra de variação. O nosso Deus é o mesmo, de ontem, de hoje e da manhã. É Deus misericordioso, irmão. Ele é mesmo Deus misericordioso, mas Ele é juiz justo. Ele é aquele que aplica. Lá em Apocalipse ele mesmo fala que Ele castiga e corrige a quem ama. Então nós queremos ficar só com aquela parte que Deus é misericordioso, mas não queremos fazer nada para que a misericórdia dEle desça sobre as nossas vidas, para que a misericórdia dEle, sabe, venha a agradar o nosso coração, trazer alegria, trazer paz no nosso coração. Nós preferimos ficar com o pecado. É impressionante, como é que pode? Assim como Deus falou o que ia acontecer com Israel, é isso que acontece com a igreja nos dias de hoje. É assim que acontece com aqueles que desobedecem, aqueles que não querem ser trabalhados, aqueles que não querem ser tratados. Você está abrindo brecha para o diabo. E aí o diabo, onde tem uma brecha, é tudo que ele quer. É o que Deus também sempre quer, uma brecha para poder fazer algo na sua vida. E também o diabo quer uma brecha para também fazer algo na sua vida, mas para destruir a sua vida. E você ainda é insistente, por isso que eu falei, parece que é pior do que mula, não é verdade? Parece que, sabe, começa a insistir em continuar pecando, insistir, Deus já falou, larga disso, que isso vai acabar com a sua vida. Entenda uma coisa, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então você precisa tomar posição, chega, para que você possa prosperar em tudo. Amém? Para que você possa prosperar em tudo. Mas quando eu falo em tudo, para mim, no meu entender, não estou preocupado com coisas terrenas. Estou preocupado em ter unção de Deus. Estou preocupado em fazer a vontade de Deus. Preocupado, sabe, em crescer, em amadurecer, para que eu não seja enganado. A maior arma do diabo é o engano, irmão. É muito claro lá, quando fala em Mateus 8,44, o diabo é mentiroso, o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. É a maior arma que o diabo tem, é exatamente o engano. E fica enganando a gente de tal maneira, e a gente fica persistindo no mesmo erro. Tudo bem que a gente reconhece aquele momento, aquele erro, tudo bem, e a gente está lutando para largar aquilo. Agora, deve ser triste para Deus, quando Ele olha para você, porque custou o preço do filho dele. Amém? Custou o sangue de Jesus. Olha para você e você não está nem aí. Você continua com o seu pecado, e você não está nem aí, nem dá conta do teu pecado, nem tem vergonha do teu pecado, nem está preocupado com o teu pecado, e sabendo que o teu pecado, esse pecado que você está cometendo, vai levar você à destruição. O diabo vai roubar a tua renda, o diabo vai roubar as tuas terras, e enfim, o diabo vai roubar o que puder roubar de você, rapaz. E você vai deixar? Você vai deixar? Está aí um Golias que nós temos que derrubar todos os dias, o pecado, todo dia. E você vai deixar? É a sua vida, é a sua família, e você vai se acovardar diante disso? Mas é assim mesmo, irmão.
Sabe, eu já tentei 10 vezes largar esse pecado, mas não sei o que acontece, né? Esse pecado parece que é gostoso demais, então eu não consigo largar esse pecado. Então aí eu acho que não tem nem mais jeito para largar esse pecado. Então você não está acreditando no poder de Deus. Amém? Então é necessário que você tome posição. A gente está vendo a luta que a igreja, não estou falando ágape não, irmão. Dá para perceber a luta que a igreja em si, no mundo inteiro está passando. Aí fala, é o diabo, claro que é o diabo, mas por nossa culpa. É o diabo mesmo, irmão. Mas quem é culpado somos nós, porque era para nós estarmos andando, a igreja de modo geral, era para andar de graça a graça, né, de glória em glória, é para andar, sabe, na presença de Deus, é para estar, sabe, triunfando, era para estar fazendo o que deveria fazer. Louvado seja Deus que tem remanescente, irmão. Tem remanescente para Deus continuar a obra, porque se não tivesse, eu vou te dizer uma coisa, seria difícil, muito difícil. Talvez o diabo tivesse acabado. Se não fosse a promessa de Deus, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja já teria ido. Mas é promessa de Deus. E quando ali Elias estava apavorado, ele falou, fica quieto Elias, porque eu tenho ainda 7.000 aqui. Amém? Deus tem os seus homens e mulheres, aonde faz prevalecer a igreja, mas a igreja tem que amadurecer a ponto de abandonar o pecado. A igreja precisa ter consciência do que é o pecado. O pecado destruiu o mundo inteiro, acabou com tudo, e nós não damos conta muitas vezes disso. E aí a gente, Deus, eu queria ser tão próspero, Deus, eu queria feliz, Pai, eu queria que o Senhor me desse alegria, Pai, eu queria que o Senhor me desse felicidade, eu queria que o Senhor me desse gozo, eu queria ter paz, me dá paz, Senhor. Imagine se Deus aparecesse para você naquela hora, um anjo, não Deus, porque não pode, você não morria, aí você não ia fazer mais nada, né? Mas Deus aparecesse ali e falasse assim, tá bom, obedece, que eu te dou paz. Obedece, que eu não te dou, eu já te dei. Amém? Você está entendendo? Eu não vou te dar. Deus podia falar assim para você, eu não vou te dar paz, eu já te dei. Eu não te falei que você é mais do que vencedor? Então eu já te dei. Agora obedece. Não obedece. Continua, sabe, fazendo as mesmas coisas. Continua, sabe, e já habituou, já acostumou. Tem de tudo dentro da igreja. Você tem de tudo. Essa é a realidade, tudo que é pecado tem dentro da igreja. Agora, eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui, sabe, para falar o que Deus está mandando falar. Você olha para a sua vida, vê aonde você está pecando, e saia desse pecado, porque essa é uma porta para o diabo atazanar a sua vida, e é uma porta para levar você a uma falência espiritual, e até mesmo uma morte espiritual. Uma macumba. Irmão, macumba, fizeram uma macumba para mim, irmão. Vai pegar macumba em crente? Vai? Vai. Anda em pecado para você ver só se a macumba não te pega. Anda em pecado. Alguém faz um trabalho lá e invoca aqueles demônios, manda aqueles demônios para acabar com a sua vida, aí ele chega e fala, não dá, está em santidade. Olha lá, está brilhando, você está doido, eu não vou, vai você, não, eu não vou, vai você, eu não vou. Agora, sai de lá depois da encomenda, né, feita, sai de lá os demônios, chega lá, não precisa nem fazer força. Já entrou na sua casa, né, sabe, entrou no seu pensamento, está em pecado, irmão, a porta está escancarada. Irmão, o diabo está peleja na minha vida, acabou, o diabo não presta, também não presta, Jesus já falou que não presta. Mas aí nós estamos dando brecha. Ainda que o diabo não te mate espiritualmente, ele aleja você, ele paralisa você. Você não consegue mais sentir a unção de Deus, não consegue mais sentir a presença de Deus, não consegue ter mais alegria, não consegue, sabe, estar vivo, vai ser salvo, mas está vivendo uma vida de migalhas. Por quê? Porque o diabo está atazanando a sua vida, porque você não toma uma posição diante de Deus, de dizer, esse pecado não vai mais acontecer, chega. E todos nós, por isso que é muito bom a ceia, né?
Examine o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Amém? Examina. Mas não é só no dia do pão não, irmão. Sabe, é todo dia você tem que examinar. Olhar para a sua vida e falar: Senhor, né? O que eu fiz de errado? Ou então a hora que você perceber que você fez alguma coisa errado, perdoa. Ou pede perdão. Amém? O pecado acaba com a vida do homem de Deus, com a vida da mulher de Deus. Meu irmão, misericórdia. Misericórdia. Nós éramos para estar triunfando, éramos para estar, sabe? E estamos travados, parados. Então você tem que examinar. E aqui Jeremias ele continua dizendo: olha, vou levar vocês, e levarei a ti, versículo 14, com os teus inimigos para uma terra que não conheces, porque o fogo se acendeu na minha ira, e sobre vós arderá. Amém? E ele fala numa outra versão, que ele fala assim: vocês, além de, sabe, o pecado, na outra versão fala assim que, ele fala nessa versão da tradução nova, ele fala assim que eu vou levar vocês para uma terra distante, e vocês vão ser escravos dos seus inimigos. É isso que o pecado faz. Aí o pecado, o que o pecado faz? Ele traz o quê? Prejuízo para nossas vidas. Já não basta o que o diabo faz. O diabo já rouba tudo o que a gente tem por causa do pecado. Não é verdade? Rouba o que nós temos. E além de roubar, ele está dizendo assim: eu vou fazer vocês escravo do pecado. O que o diabo, do diabo. Escravo dos inimigos. Quem é o teu inimigo? Quem é o inimigo da igreja? Senão o diabo. E ele fala que não só vai roubar tudo que você tem, tirar tudo que você tem, mas também você vai se tornar escravo. O que ele quer fazer é você escravo de volta. Quantas pessoas nós conhecemos que já andou pela igreja, e hoje é escravo de novo do diabo? Você está entendendo? Não dá, meu irmão. Não se brinca com o pecado. Não dá para brincar com o pecado, porque o prejuízo é muito grande. Entendeu? Não tem como brincar com o pecado. É coisa séria, é porta aberta. Já chega que ele vai me roubar. Vai roubar a minha paz, vai roubar os meus bens, vai acabar comigo, e ainda vai me tornar, ainda quer que eu seja escravo dele. É o que Deus falou para Israel, para Judá. Vocês não só vão ser levados os seus ouro e prata, as suas terras, mas ainda vou levar vocês como escravo lá para a Babilônia, e vocês vão ser escravo deles, dos seus inimigos. Isso é o que o pecado faz. E às vezes a gente não está nem aí. Continua pecando. Continua pecando. Está na hora de tomar uma posição. Porque as coisas vão ficando cada vez mais estreitas. Você não vai aguentar. Ou você toma uma posição de acertar com Deus tudo que você tem que acertar. Não importa se é uma ou duas, três coisas, mas você tem que tomar essa posição. Você tem que buscar santidade. A essência de Deus, santidade. Padrão de Deus, santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Amém? Então você precisa buscar santidade. Você nasceu para isso. Você foi formado para isso. Jesus morreu para que você produzisse santidade. Amém? É o que está lá naquele tabernáculo, no tabernáculo aí, né? Santidade ao Senhor. Amém? Então Jeremias estava profetizando a respeito deles. Ele fala no versículo 15: Tu, ó Senhor, o sabes. Deus falou que ia fazer isso, e Jeremias entregou na mão de Deus. Lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates da tua longanimidade. Longanimidade
é paciência estendida. Sabe que por amor a ti, tenho sofrido afronta. Então, irmão, não tem moleza. Amém? Ser servo de Deus, querer servir a Deus, querer estar com Deus, você vai ser confrontado, você vai ser afrontado, não tem como. Você tem que entender isso. E outra coisa, não é só entender, nós temos que entender e aceitar os princípios de Deus. É luta. Porque aqui quem está falando é Jeremias, que está dizendo isso, que ele está falando, olha, a minha situação é essa. A situação de Jeremias era difícil, era caótica também. Estava difícil. Por quê? Porque ele estava vendo tudo aquilo ali. É interessante, irmão, sabe? Eu sei, assim, já tive vários momentos assim, para você ter uma ideia, que é exatamente como o de Jeremias. Quando é um ímpio que faz alguma coisa contra a minha vida, eu até entendo. Eu entendo, o cara é ímpio, ele não tem entendimento da palavra, o diabo está usando a vida dele. Agora, o duro é quando é o irmão, um irmão contra o outro irmão. Para mim, eu estou falando para mim, é difícil, porque você não espera, sabe, que venha isso da irmandade, você não espera que venha isso dos irmãos que são nascidos em Cristo Jesus, você não espera isso. Eu já vivi isso. Entendeu? E aí fica difícil. E aí Jeremias está ali, sabe, tentando salvar aquele povo. Jeremias está ali para exortar aquele povo. E o povo está fazendo essas coisas aqui que nós vimos lá em Lamentação. Jeremias está numa situação tão difícil, meu irmão, mas tão difícil, por causa do povo de Deus, não por causa do inimigo, pelo contrário, o inimigo, ele até exaltava Jeremias, inclusive quando terminou toda a história de Jeremias, o rei lá apoiou ele, deu apoio para ele, porque profetizava em favor da Babilônia. Deu para você entender? Mas o que deixou Jeremias aborrecido, foi a própria igreja de Israel, de Judá, porque não obedecia a Deus de jeito nenhum. E aí Jeremias, ele está numa situação como essa que ele mesmo está falando, né? Diz que a ira de Deus se ardeu contra Judá. Ele fala assim, ó, ele fala, levarei a ti com os teus inimigos, né? Para 15, né? Tu, ó Senhor, sabes e lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates da tua longanimidade, sabe que por amor a ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras foi para mim um gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias, ele estava sempre atento a ouvir a voz de Deus. Ele fala assim, quando o Senhor falou, quando o Senhor me chamou, quando o Senhor falou, eu ouvi a tua voz, né? E foi para mim as tuas palavras como um gozo e alegria de coração. Eu espero que essa palavra, embora seja uma palavra que todos nós já conhecemos, a respeito do pecado, o problema não é só o conhecimento, né? Nós temos o conhecimento, mas não temos a prática. Então nós temos que colocar em prática aquilo que é necessário, amém? E muitas vezes Deus fala, mas não ouve. Jeremias está mal, mas ele ouviu a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Eu digo assim, né? Por exemplo, agora você está ouvindo a voz de Deus nesse momento? Essa é uma pergunta que eu faço. Você está ouvindo aí? Você está ouvindo a voz de Deus? Você está avaliando a sua vida? Você está vendo o que você precisa mudar? Está vendo o que você tem que tomar de atitude? Está ouvindo? Se estiver ouvindo, amém. Porque Jeremias estava numa situação tão difícil, que ele começou a clamar a Deus. Senhor, livra-me dos meus inimigos. Você sabe quando você está ali naquela mesma falha, você luta contra isso? Você fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, por que eu fui falar isso? Senhor, tenha misericórdia de mim, por que eu fui pegar isso? Senhor, tenha misericórdia de mim, por que eu olhei para isso? Senhor, tem misericórdia. Amém? É o que Jeremias fez, clamou. Mas não,
São tantas vezes que a gente vai se acostumando, depois nem ora mais, nem briga mais com o diabo, nem briga mais com o pecado, nem repreende mais. Misericórdia, irmão. Vai deixar o diabo destruir a sua vida? Vai deixar o diabo destruir a sua família? Você vai deixar? Você vai se acovardar diante disso? Não pode se acovardar. Você tem que enfrentar. Não importa o tamanho do Golias, pode ser até maior do que aquele outro. Você é mais que vencedor. A igreja é vencedora. Deus deu essa autoridade para a igreja. Amém? É necessário isso. E Jeremias continua. Ele estava numa situação muito difícil. Tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores, né? E aí no 16 ele diz assim, achando as suas palavras, ele falou que foi como um gozo e alegria no meu coração, porque o teu nome me chamo, né? E o Senhor Deus dos exércitos, nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Ele estava indignado, não com Deus, com certeza não era com Deus, ele estava indignado com o povo de Deus. Ele estava indignado com o povo de Deus, mas não era para menos. Lembra Lamentações de Jeremias? Se fosse você, como é que você ficaria? Naquilo que ele fez, naquilo que o povo estava fazendo. E ele falou então, que ele tinha um bom comportamento. Você percebe que Jeremias aqui tem um bom comportamento. São as palavras de Jeremias. Ele fala assim, ó, nunca me assentei no congresso dos zombadores. Até Davi fala isso, né? Não me assentei na roda dos escarnecedores. Olha o comportamento de Jeremias. Nem me regozijei por causa da tua mão, né? Nem me assentei solitário e não me encheste de indignação. Então o comportamento de Jeremias era bom diante dos olhos de Deus. E aí ele continua. Jeremias está enfermo de alma. Aqui ele não diz enfermo, é enfermidade física, mas eu creio que é uma enfermidade espiritual. Jeremias fala assim, no 18, porque dura é a minha dor, continuamente a minha ferida me dói, não admite cura, seria tu para mim um ilusório ribeiro, como águas inconstante? Não é verdade? Então ele fala assim que ele está enfermo. Eu não vejo Jeremias enfermo fisicamente. Eu vejo Jeremias enfermo por causa da indignidade, né? Da dignidade, ficou indigno, né? Oh meu Deus, surgiu a palavra. Indignado, isso. Ele estava indignado. Ele estava doente. Você já percebeu? Tem algum momento na sua vida que você já ficou indignado? E quando você está indignado, você está onde? Está no pecado. Você está indignado por quê? Ah, porque me fizeram isso. Então eu estou indignado. Está em pecado. A indignação é pecado. Ficou indignado, quer dizer, a indignação é insatisfação extrema. Insatisfação extrema. Uma pessoa que está insatisfeito extremamente, não consegue mais amar ninguém. Jeremias, ele sabia um contexto de Jeremias com Apocalipse. Jeremias tem um bom comportamento, e em Apocalipse também diz que tem uma igreja que tem um bom comportamento. E Deus ainda enfatiza a igreja. Aqui Jeremias está dizendo que ele tem um bom comportamento. Tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez. Tudo que Deus ordenou, ele foi, ele ouviu. Ele executou o que Deus mandou fazer. Mas entrou a indignação no coração de Jeremias. E quando entrou a indignação, abriu uma porta de pecado na vida dele. E nós estamos sujeitos a nos indignarmos no meio do caminho, em todos os lugares, aonde trabalhamos,
aonde congregamos, aonde a gente for, nós estamos sujeitos a isso. Mas nós não podemos deixar a indignação tomar conta do nosso coração, porque uma pessoa indignada, é como eu falei assim, é insatisfação extrema, não consegue nem perdoar mais. Aí Jeremias chegou a esse ponto, porque Jeremias queria ser curado. Jeremias falou: Deus, eu estou doente, Senhor, o inimigo conseguiu me pegar, sabe, ele está difícil para mim, né? Eu estou ferido, não tem cura para minhas feridas, Senhor, ó Pai, a minha alma, ele pode dizer, a minha alma, Senhor, a minha alma está, sabe, danificada, a minha alma está, sabe, doente, ela está cheia de ferida, e seria o Senhor para mim um ribeiro sem águas, ou uma fonte lisória? Você pode ser santo? Pode ser? Você consegue ser santo? Ou Deus é um ribeiro sem água para você? Você pode ser santo? Ou Deus é uma fonte ilusória para você? Claro que pode. Ele é poderoso para você andar em santidade. Ele é poderoso para, sabe, convencer você. Se você quer andar em santidade, Ele vai fazer você andar em santidade, aonde você estiver, seja aonde você estiver, Ele tem poder para fazer você vencer as batalhas, vencer o pecado e andar em santidade. Para isso Jesus morreu na cruz. Mas muitas vezes nós não acreditamos e preferimos ficar com a indignação no coração, né? E aquilo é pecado, e aí traz sérios problemas para nós. E ele fala assim, portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estará diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, será como a minha boca, tornem-se eles para ti, mas não volte tu para eles. Sabe o que me fez lembrar aqui agora? Eu, quando trabalhei em Paraty, centro histórico, trabalhei com um cidadão muito inteligente. Ele gostava muito de leitura, sabe? E ele pesquisava, até ele falou assim, como é que é o nome da sua igreja? Eu falei, Ágape. Mas a expressão não é essa. Só para você ter uma ideia como ele fuçava as coisas, né? Agape. Eu falei, é o amor de Deus, vai. Amém. É o amor de Deus, né? E ele, então, eu tive uma oportunidade boa com ele, que eu saí de Paraty, fui até Barueri com ele, 4h30, ele fazendo pergunta para mim, por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Por que Deus não sei o que lá? Por que Deus não sei o que lá? E eu fui falando, e olha, para responder 4h30, respondendo pergunta, meu irmão, não foi fácil, para você ter uma ideia. Não foi fácil. E ele disse assim para mim, a última palavra que eu dei para ele, estava chegando em Barueri, eu falei assim, sabe por que você não compreende as coisas de Deus? Porque você ainda não é nascido da água e do Espírito. Quando você nascer da água e do Espírito, você vai entender tudo o que eu estou te falando. Ele falou assim, eu entendi o que você falou, mas você não me convenceu. E saiba de uma coisa, você vai voltar para nós. Ué, que loucura, meu. O cara mudou a conversa de uma hora para outra, só quem é espiritual. Ele mesmo não entendeu o que ele falou. Mas você vai voltar para nós. E eu em espírito, está amarrado e repreendido em nome de Jesus. O que Deus falou para Jeremias? Volta a eles para a ti. Não volte você, Jeremias, para eles. Tem muita gente na igreja, já está com eles. Muita gente frequentando a igreja, está no banco sentado. Muita gente sentado, mas já está com eles. Voltou já para eles. E o diabo falou na boca daquele menino, você vai voltar para nós. Voltar para nós, nunca tive com vocês, rapaz, né? Com eles ali, né? Mas com o demônio já tive, né? Quando eu não conhecia Jesus. E aí Deus fala, foi ver a hora na minha memória isso. E aí, Jeremias, né? Ele fala assim, portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei,
e estará diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, olha aí, ó. Amém? O santo do profano, né? Deus está falando para nós, como igreja, se você largar o teu pecado, aí eu posso ser a sua boca. Se você largar o pecado, se você tiver ódio do pecado, porque crente pode ter ódio, irmão, mas ódio do pecado. Se você tiver ódio do pecado, se você lutar contra o pecado, se você vencer a batalha, eu posso usar a sua boca, como homem e mulheres de Deus. Amém? É isso. Então muitas vezes não somos usados, muitas vezes não vencemos a batalha, muitas vezes sofremos, porque esse é o resultado de quem vive uma vida de pecado, não tem jeito. O resultado de quem vive uma vida no pecado, que não está nem aí com o pecado, o resultado é derrota, é morte espiritual, pode até não morrer fisicamente, mas morre espiritualmente. Uma noite dessa, eu tive um sonho, para você ter uma ideia, aonde eu puxava assim, estava desenterrando uma terra, e de repente eu puxava uma macumba, aí eu desfazia aquela macumba, aí daqui a pouco estava um cordão, já aparecia outro no outro túmulo, estava dentro de um cemitério, desfazendo isso. Macumba não pega, não, pega, dá sopa para o diabo, para você ver só. Eu fiz uma pergunta para uma pessoa, falei assim, vocês quando estavam lá fazendo as suas macumbarias lá, vocês faziam macumba para a igreja? Ah, fazia, é o que mais fazia. Eu falei, tudo bem, você fazia, mas pegava? Ah, que estava com a porta aberta, eu entrava. Hoje é convertido ele, né? Ah, é, isso aí é, quando estava aberto, não precisava nem bater na porta, estava aberto já. Entrava, e aí leva a enfermidade, aí leva um pensamento ruim, aí o diabo vai trabalhando. As trevas trabalham. Você acha que as trevas trabalham contra quem? Você acha que as trevas trabalham com quem trabalha com eles? Claro que não, irmão, veste a camisa deles. As trevas trabalham contra a sua vida, é contra a sua vida, ele vai querer acabar com você. E aí o que ele vai tentando você, vai tentando, até que você abra a brecha, e quando você abrir a brecha, alguma coisa ele lança sobre a sua vida. Oh, mas você não é crente? É um crente com porta aberta. Amém? Pecado fez isso. Pecado faz até ser humano comer criança. É mole? Não dá nem para acreditar, né? Fala a verdade. Mas se a gente não acreditar na palavra, então nós vamos embora. Estamos perdendo tempo, né? E aí então, a indignação de Jeremias era muito grande, irmão. E aí Deus falou assim, se tu voltares para mim, Jeremias, se tu voltares para mim, Jeremias. Deus está dizendo, sabe o quê? Ó igreja, ó noiva, se tu voltares para mim, você será a minha boca. Deu para entender? É isso que Deus está falando para mim e para você. Ó igreja, acorda! Ó igreja, seja como Jeremias. Deus chegou, foi misericordioso com Jeremias, chegou para Jeremias e não enrolou ele não ficou, coitadinho Jeremias, é verdade, você está sofrendo Jeremias, estou com dó de você Jeremias. Não, Deus não fez isso. Deus falou assim, olha rapaz, presta atenção no que eu vou falar para você. Ó igreja, presta atenção no que Deus vai falar para você. Olha, se tu voltares para mim, então tu serás a minha boca. Tem que voltar, tem que ser sério, tem que ser honesto, tem que ser fiel, tem que ser, é o único jeito de voltar para Deus, tem que ter santidade. Então ele está dizendo isso, falou isso para Jeremias, mas Jeremias não está aqui, quem está aqui somos nós. É eu e você que está aqui. Então nós temos que voltar para o Senhor, voltar para Deus.
E ele fala assim, em outra versão, ele diz assim, ó, se tu voltares para mim, Jeremias, você será o meu profeta. E Deus fala isso para a igreja. Se a igreja, a noiva, voltar para Jesus, voltar para Deus, vai ser profeta, vai ser apóstolo, vai ser, sabe, tudo o que está na igreja apostólica. Porque eu vou te dizer uma coisa, irmão. Não existe no mundo uma igreja apostólica pegando fogo. Mas essa vai pegar. Essa começou. Numa reunião eu usei uma expressão até assim, ó, Deus está no pavio. Mas vai pegar fogo. Você quer isso? Você quer isso? Todo mundo está falando? Você quer isso? Então volta para Deus. Volta para Deus. Não adianta ter título de igreja apostólica. Não adianta ter todas essas salas aí, você está entendendo? Não adianta. Tem que voltar para Deus. Tem que entender isso. Voltar para Deus. Você vê que Jeremias estava por causa da indignação longe de Deus. Mas Deus é misericordioso, falou com Jeremias, como Deus está falando comigo e com você hoje. Eu tenho certeza que está falando. Cada um tem uma área a ser trabalhada por Deus. Eu e meu pai trabalhamos até agora. Amém? É isso que a gente precisa entender, aceitar e executar. Amém? Aí seremos uma igreja apostólica. Não só com as salas, não só com os professores, não só com os cultos, mas cheio do poder de Deus. Então, a gente quer, mas não quer praticar. Não adianta. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.